de meditação. Se observe. Vai deixando o corpo ir se ajustando. E vai percebendo à medida que vai seguindo com a prática, dia após dia, mais o corpo vai automaticamente se ajustando. Menos você precisa ir racionalmente conduzindo ajustes, né? Ou seja, menos vai passando por esse processo mental, racional. Não existe mente nesse processo. O que existe é observação. Perceba que o corpo vai se ajustando sozinho e permita que ele se ajuste. Mas para isso a gente precisa ter uma referência, precisa ter a prática. Para quem está começando agora, talvez não tenha essa referência ainda. Então a gente precisa ir racionalmente, sim, fazendo esses ajustes, né? Então você vai voluntariamente procurando se sentir mais alto na região lombar, procurando crescer com as costas, vai procurando uma postura firme e leve, né? Se lembra que o estado de leveza não vem com o completo relaxamento, mas vem com o tônus adequado, o tônus essencial para sustentar a postura. E aí vai se espreguiçando. Começa a colocar movimentos, os movimentos que sentir vontade, e já vai observando como é a sua respiração enquanto você se espreguiça. Quais momentos você inspira, quais momentos você expira. E vai observando também se surgem pausas, interrupções na respiração. Não porque você conduz, mas porque podem acontecer. E vai, aos poucos, parando com os movimentos, voltando para a sua postura de meditação. E deixe sua respiração livre. Sua respiração observada, porém não controlada. E ficamos nisso alguns instantes, observando a respiração e deixando ela livre. Percebendo como é difícil isso. Quando a gente se coloca a observar a respiração, existe uma tendência a querer colocar também controle, conduzir a respiração. E cada vez que você se perceber controlando a respiração, solta, deixa a respiração acontecer espontaneamente.
enquanto você vai observando a respiração livre, é possível que continuem existindo outros ajustes corporais, outros movimentos, porque o corpo e a respiração estão completamente interligados. O seu corpo vai buscando uma postura que permita que a respiração seja livre, onde não pressiona o abdômen. Então, para isso, você precisa se sentir alto na região lombar. E se precisar, você vai sentando sobre uma almofada para ajudar. Mas a região do tórax, das costelas, do peito, das costas também deve estar livre para se movimentar. E livre, que eu digo, não deve ter curvaturas que não sejam curvaturas naturais. Por isso é importante se sentar com as costas retas, mesmo que tenha que fazer qualquer tipo de adaptação para isso. Almofadas, apoios, suportes, cadeira. Não importa. O que importa é perceber que a cada curvatura que a gente coloca nas costas, na coluna, isso interfere na respiração. E mesmo que você se sente muito bem, vamos observar como essas curvaturas podem interferir na respiração e nas sensações dos movimentos respiratórios. Então, vou sentar de lado assim para representar o que eu quero dizer. Está bem sentado, com as costas retas, se sentindo alto na região lombar, mas a gente vai colocar uma curvatura lombar, uma tendência das costas caírem lá para trás. E você continua com um olhar para frente, imagina, e observa como fica a sua respiração. Aonde sente esses movimentos respiratórios? Se a respiração fica mais curta, se fica mais longa, como é isso? Será que ela se desloca para algum outro lugar? E vá voltando então a deixar as costas retas. Encontre o seu eixo e observe o que muda. E agora a gente até procura deixar a lombar assim, nessa mesma posição, as costas retas, na região lombar, mas a gente vai arredondando a parte alta, como se fosse acorcundando um pouco mais. A cabeça vem um pouco à frente, os ombros vêm um pouco à frente, você se fecha um pouco mais na altura do peito. Como fica a sua respiração, como ficam as percepções dos movimentos respiratórios. E aí você vai voltando. Abra o peito. Deixe tonificada essa musculatura das costas entre as escápulas. E agora a gente vai exagerando a curvatura das costas inteiras. Então, tanto a lombar como a região torácica, você vai deixando que se curvem, se arredondem, largando completamente a postura. E existem pessoas que se sentam assim por limitações, por encurtamentos, mas existem pessoas que se sentam assim por completa falta de consciência corporal e não por nenhuma limitação ou encurtamento do corpo.
E observe como é respirar enquanto você se senta assim. Para onde se desloca a respiração? Deixa a respiração livre e a gente fica um tempo mesmo, está dando esse tempo, para deixar a respiração se ajustar à posição do corpo. E para que exista tempo para que você observe, perceba, traga para o seu conhecimento e vá devagar, aos poucos, bem lentamente, voltando à posição de costas retas, percebendo todo o percurso que existe para isso. Onde você vai tonificando, onde é necessário sustentar esse tônus para que possa se manter firmemente ereto. E aí, como fica a sua respiração? Para onde ela se desloca? Qual o seu ritmo? Muito bem, vá soltando o tronco à frente. Primeiro você começa essa flexão com as costas retas. Apoie as mãos no chão e mantenha as costas assim retas por um instante. Veja até onde pode chegar, mantendo essa sensação de costas retas, peito aberto, abdômen estendido. E aí você vai, desde a parte mais baixa até a região do pescoço, pouco a pouco, arredondando, flexionando, soltando, mas bem devagar, até que, por último, você solta o pescoço e a testa vai se aproximando das mãos ou do chão. Para onde se desloca a sua respiração? Qual o ritmo? Onde sente os movimentos respiratórios? E volte. Deixe as pernas estendidas. Faça alguns movimentos com os pés.
movimentos que sentir vontade, para frente, para trás, rotação para os lados. Vá conduzindo seus próprios movimentos e observando os efeitos desses movimentos com os tornozelos e os pés, na musculatura e no alongamento das pernas. Movimente também os dedos dos pés. Pare com os movimentos. E volte a ficar com as pernas cruzadas. Se preferir cruzando de outra forma, você vai mudando essa postura. E agora a gente vai começar a observar a respiração e a atuação dos movimentos respiratórios para a gente poder começar a falar sobre aquele tema do início da prática, de como a respiração se ajusta ao corpo e como o corpo se ajusta à respiração. Então coloque as mãos no tórax, na região do peito, ou nas laterais, assim nas costelas. E faça respirações ainda livres e espontâneas. Não conduza a respiração, não controle a respiração. E observe qual a natureza desse movimento. Quando inspira e quando expira. Coloque as mãos também na frente do peito, na região do externo. Coloque o dorso das mãos apoiadas nas laterais, logo abaixo das axilas, nas laterais das costelas. Continue observando. E a gente vai tendo a ajuda das mãos, porque as mãos são uma parte muito sensível do nosso corpo. E que ajudam a tomar consciência de qual é essa natureza dos movimentos respiratórios na região torácica. Qual é a natureza desses movimentos? De forma muito simples, quando a caixa torácica se expande, a inspiração acontece, e quando a caixa torácica se retrai, a expiração acontece. Tendo total consciência de que não é o ar entrando que expande a caixa torácica, mas que é o contrário, que é a expansão da caixa torácica que faz com que o ar entre. Ou seja, o que vem primeiro é o movimento do corpo e em seguida acontece o movimento do ar que entra e sai. Coloque as mãos no abdômen e continue observando a respiração sem controlar. Qual a natureza desse movimento? Coloque nas laterais do abdômen, na altura da crista ilíaca, um pouco acima, nessa faixa da cintura.
logo abaixo das costelas, mais baixas. Qual a natureza desses movimentos? E vá percebendo que eles são da mesma natureza dos movimentos torácicos. Quando há expansão, o ar entra. Quando há retração, o ar sai. Coloque uma das mãos, o dorso da mão, na região lombar, e a outra mão fica no abdômen, na altura do umbigo. E veja se pode sentir também esses movimentos respiratórios nas costas. Se pode sentir que há expansão na região lombar quando o ar entra. Pare então de colocar as mãos, deixe as mãos apoiadas nos joelhos ou coxas e continue se observando mais alguns instantes. Percebendo a relação dos movimentos do corpo com os movimentos do ar. Quando o corpo se expande, você sente um fluxo de ar entrando pelas narinas. Quando o corpo se retrai, você sente esse fluxo de ar saindo das narinas. Se você sente, por acaso, movimentos de outra natureza, aí a gente precisa ir ajustando isso aos poucos. Por exemplo, se você sente que a inspiração acontece e o abdômen vai para dentro, aí a gente vai precisando acompanhar e mudar esse padrão. O natural é que quando o ar entra, existe expansão no corpo todo, no abdômen, nas laterais do abdômen, na região lombar, no tórax, nas laterais do tórax, na região torácica, nas costas, também na parte alta, na região das clavículas, próximo ao pescoço, também na parte baixa, no assoalho pélvico, e tudo isso se movimenta com expansão e retração num sentido tridimensional. Então, a expansão do corpo está relacionada com o momento da inspiração e a retração com o momento da expiração. Deixando as mãos ainda apoiadas nos joelhos, a gente vai começando a fazer movimentos de inclinação lateral. Mas a gente não vai inclinar com as costas retas, como a gente já fez algumas vezes. A gente vai flexionar a coluna, fechar o lado esquerdo no tronco enquanto vai abrindo e alongando o lado direito. E depois a gente volta e inverte. Então você fecha o lado direito enquanto vai abrindo o lado esquerdo. E deixa a sua respiração livre enquanto vai fazendo esses movimentos e vai procurando observar como o corpo responde. Qual fase existe expiração? Qual fase existe inspiração? Em qual momento é natural que o ar saia? Em qual momento é natural que o ar entre? E vai deixando então que
Se esse não é o movimento natural, comece conduzindo e depois vá deixando que ele naturalmente se assuma. Quando você flexiona lateralmente o tronco, fecha, o ar sai. Quando você volta ao centro com as costas retas, o ar entra. E aí você fecha de novo para o outro lado, o ar sai. E à medida que vai voltando ao centro, o ar entra. E vai procurando deixar o fluxo respiratório mais aberto, mais livre possível, para que você não precise conduzir inspiração e expiração, para que o seu corpo possa conduzir isso para você. Quando fecha, naturalmente o ar sai. Quando volta ao centro, naturalmente o ar entra. Assim como uma sanfona, né? Quando você aperta, fecha, o ar sai. Quando você abre, expande, o ar entra. Da mesma forma é o nosso corpo. E quando você voltar ao meio, pare com os movimentos e observe a respiração livre nessa posição central. E veja se com esses movimentos, que também incluem alongamentos, ficam mais nítidos os movimentos de expansão e retração nas laterais do tórax. E a gente vai fazer então torções. Pode manter as mãos assim nos joelhos. As mãos podem ajudar. E aí você torce para um lado, observe o que acontece com a respiração, volta ao meio, o que acontece com a respiração, torce para o outro lado, volta ao meio. E vai deixando que o seu corpo comande as fases da respiração. Quando você torce, espreme, aperta, qual é a fase? Quando você vai voltando à posição central, expandindo, qual é a fase? Se não tem acontecido assim, faça voluntariamente. Quando você torce, o ar sai, espreme, aperta. Quando você volta ao meio, o ar entra, expande. E vá deixando que isso aconteça cada vez mais espontaneamente, organicamente. Cada vez que você torce, o ar sai. Cada vez que você volta ao meio, o ar entra. E nesse momento a respiração vai acontecendo no ritmo do movimento corporal. Da próxima vez que voltar ao meio, pare com os movimentos, deixe a respiração livre. Observe o eixo da coluna.
Observe os movimentos respiratórios no tronco por inteiro. Expansão e retração. Se preferir, você vai mudando a posição das pernas, vai se ajustando à postura. E agora a gente vai fazer movimentos de extensão e flexão. Então você vai aproximando as mãos das laterais do peito, levando os cotovelos para trás, o queixo aponta levemente para cima. E depois você leva os braços lá para frente, arredondando as costas, trazendo o queixo mais próximo ao peito. E aí vai fazendo então esses movimentos de extensão e flexão da coluna, observando cada fase da respiração. Qual fase da respiração corresponde a cada um desses movimentos do corpo? E se isso não vai acontecendo espontaneamente, naturalmente, quando você estende, abre o peito, a inspiração acontece. E quando você fecha o peito, estende os braços lá para frente, a expiração acontece. Vá deixando que a respiração e os movimentos do corpo aconteçam de forma livre, sem interrupções, sem obstáculos, de forma contínua. E da próxima vez que inspirar, você para com os movimentos e se observe. Como fica a postura. Como fica a percepção dos movimentos respiratórios ao longo do tronco. Será que fica mais fácil deixar a respiração livre agora e continuar observando? Será que sente menos necessidade de colocar controle sobre a respiração? Continuamos nos observando, mas agora deitados de costas. Agora os movimentos respiratórios não são completamente livres. Existe um contato da região torácica nas costas com o chão. Por outro lado, tórax e abdômen estão livres para se movimentar, as laterais do corpo, do tronco estão livres. A região lombar não toca o chão completamente.
também tem liberdade de movimentos. Coloque uma das mãos no peito, outra mão no abdômen, na altura do umbigo. E observe essa distância das mãos até o chão. E que no meio dessa distância, no centro do corpo, existe uma força interna que faz com que a respiração aconteça. Vá tomando consciência dos impulsos que provocam inspiração e expiração. Tire o contato das mãos e continue observando essa força interna e os movimentos na superfície do tórax, do abdômen. Percebendo que são movimentos mais profundos, mais centrais no meio do corpo, o que são movimentos mais superficiais. Mas acima de tudo, percebendo que a respiração não passa pelo seu controle racional, não passa pela lógica. A respiração, a inspiração e a expiração, sua duração, acontecem pela inteligência do próprio corpo. E quanto menos você interfere mentalmente nesse processo, melhor o corpo vai se ajustando, melhor o corpo vai respirando. Vá abraçando os joelhos, aproximando os joelhos do peito. A gente faz mais alguns movimentos corporais combinados com a respiração. E agora a gente vai fazendo força com os braços, aproximando mais os joelhos do peito, as coxas do abdômen. E depois vai afrouxando os braços, deixando que os joelhos se distanciem, que as coxas se distanciem. A qual fase da respiração corresponde cada um desses momentos? Quando você aperta, aproxima coxas, qual é a fase respiratória?
Quando você afrouxa, distancia as pernas do tronco, qual é a fase respiratória? Quando você aperta, espreme, fecha. Quando você afrouxa, ganha espaço, abre. Então, quando você vai puxando os joelhos mais próximos ao peito, a expiração acontece. E quando você afrouxa, a inspiração acontece. E vai deixando que isso aconteça da forma mais orgânica e espontânea, mais livre, contínua, sem interrupções, sem obstáculos. E a gente vai passar a acrescentar o movimento também da região do pescoço, da cabeça. Quando você vem aproximando os joelhos do peito, você leva a cabeça, a testa em direção aos joelhos, fecha ainda mais a parte anterior. E quando afrouxa as pernas, a cabeça volta, cria espaços, a inspiração acontece. Vai fechando, apertando, trazendo a testa, expiração. Você faz isso no seu ritmo respiratório. Quando voltar a cabeça, da próxima vez, solte também as pernas, deixe as pernas estendidas. Mantenha-se em contato com a respiração, os movimentos respiratórios. Deitamos de bruços. Acomode braços e cabeça como preferir. E agora é o abdômen e o tórax que ficam em contato com o chão, com seus movimentos limitados. Mas tem toda a liberdade para os movimentos das costas. E se for possível, for confortável para você, coloque o dorso de uma das mãos na região lombar. Ou das duas, se preferir. E sinta que quando você vai inspirando, a lombar se desloca para cima. Observe essa distância da mão em relação ao chão. E a existência dessa força interna que provoca a respiração e os movimentos respiratórios. E a gente vai entrelaçando as mãos, apoiadas sobre o quadril, queixo ou testa no chão.
procurando a maior leveza, sem exagero, sem excesso de esforço. Quando você inspira, vá levando o queixo lá para frente, lá para cima. E quando você expira, vem voltando o contato do tronco com o chão. Então, quando inspira, faz a postura da cobra, eleva, abre o peito. Quando expira, volta. Da próxima vez que voltar ao contato do tronco com o chão, soltando o ar, você para com os movimentos. Acomode braços, cabeça. E observe os movimentos respiratórios nas costas. Você pode ter a clara sensação de que quando expande, o ar entra, quando retrai, o ar sai. E dessa postura, apoie as mãos no chão, empurre. E daí vamos passando a ficar sentados de novo. Retome a sua postura de meditação. Deixe as costas naturalmente eretas, desimpedindo o tronco de se movimentar livremente com a sua respiração. E procure essa sensação de leveza, de que você se sente alto na região lombar, alto na região do pescoço. Veja se pode observar os movimentos respiratórios, expansão e retração. Durante a fase de expansão, observe que existe um movimento do fluxo do ar que entra pelas narinas. Durante a fase de retração,
existe um movimento do fluxo do ar que sai pelas narinas. Então são movimentos do corpo e movimentos do ar. Movimentos do corpo são da natureza de expansão e retração. Movimentos do ar são da natureza, movimentos lineares que entram e saem por esses canais, esses tubos respiratórios. Perceba os impulsos que provocam inspiração e expiração. E perceba que não há nenhuma necessidade de controle racional para que a respiração aconteça. E justamente por isso não falamos expansão e contração. Falamos expansão e retração, porque não existe nenhuma intenção de contrair voluntariamente. Você apenas percebe que o corpo se expande e se retrai. Você não aplica esforço de contração para o ar sair. O esforço está mais relacionado com a fase inspiratória, onde existe sim algum esforço para que a caixa torácica se abra, se expanda, mas que o relaxamento desse esforço faz com que a retração aconteça, a expiração aconteça. E eu espero que com essa prática de hoje, onde a gente foi combinando movimentos do corpo com fases da respiração, fique mais claro qual é essa relação, que existe uma relação, né, entre os movimentos corporais e os movimentos respiratórios e as fases da respiração. Existe algo de natural nisso. O que a gente precisa é simplesmente entender esse mecanismo, né, principalmente para quem está começando agora, entender esse mecanismo e deixar que esse mecanismo aconteça da forma mais espontânea, mais orgânica e mais natural possível. Quanto mais a gente quer colocar controle na respiração na hora errada, mais a gente atrapalha a nossa respiração. Tá? A gente precisa entender, no primeiro momento, esses mecanismos para depois, em algum momento, começar a interferir nos ritmos respiratórios, nos padrões respiratórios, mas não no começo. Então, minha recomendação é que continuem mais alguns instantes se observando, que façam dessa observação do corpo e da interação com a respiração, que façam disso o seu objeto de meditação por mais alguns minutos. Eu agradeço. Um bom dia.